Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Acert Tecnologia. Estou aqui com o Vitor Hugo, que é especialista em segurança. E, Vitor Hugo, antes da gente começar, quero te agradecer por nos receber para falar sobre um assunto que está muito em alta, né? Exatamente. A gente que agradece, sejam bem-vindos à Acert Tecnologia. Vamos começar explicando qual é o serviço que a Acert presta e quem são os clientes da Acert, para quem está em casa entender o que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, vamos lá. A Acert Tecnologia é uma empresa especializada em fornecer serviços de tecnologia para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Aqui nós temos especialistas em banco de dados, especialistas em segurança da informação, especialistas em rede, e a gente entrega esse serviço, né, a sustentação em banco de dados, todos os serviços relacionados à tecnologia, segurança da informação e redes para os nossos clientes. Nós temos clientes de tamanhos variados, nós temos clientes menores, nós temos clientes grandes, a gente atende órgãos públicos, empresas privadas e no Brasil todo. Hoje nós estamos em todos os estados do Brasil. Quando a gente fala de segurança, a gente tem percebido um aumento de ataques, hackers, de golpes relacionados ao meio digital. Por que isso tem acontecido com tanta frequência? Exatamente. Com o advento da pandemia, né, a pandemia veio a levar muitas empresas para o mundo da nuvem, por exemplo. Uhum. Só que isso é um passo grande, um passo que exige que o cliente, a empresa que está indo para a nuvem, tome alguns cuidados. Então, os atacantes, eles formularam, vamos falar assim, né, eles têm hoje táticas muito melhores, muito mais avançadas, e eles sempre estão investindo. É aí que a gente entra, né? É aí que a Acert entra. A gente trabalha desde a prevenção até a identificação do incidente, até a eliminação daquela ameaça, daquele risco, a solução daquele incidente de segurança que acontece com as empresas aí pelo mundo todo. Você falou da questão da pandemia, a gente percebeu que durante a pandemia as coisas ficaram muito mais digitais, né? Exatamente. Por conta da questão da gente não poder estar perto, estar próximo, tudo ficou muito digital. E isso acaba facilitando para quem quer aplicar um golpe, porque vamos falar de um golpe muito conhecido das pessoas, aquele Bencetia, por exemplo. Exatamente. Tem como vocês identificarem e protegerem o cliente, digamos assim. Exatamente. Essa parte, especificamente esse tipo de ataque aí, esse tipo de fraude, né, está mais aplicado à pessoa física. Uhum. Mas ainda assim, a gente consegue muito ajudar. Por exemplo, a gente aqui na Acert, a gente tem parcerias internacionais. A gente usa ferramentas mundialmente conhecidas para, inclusive, identificar dados vazados, tipo sua senha de banco, seu e-mail, esse tipo de coisa a gente consegue identificar na Dark Web, na Deep Web, e a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente utiliza para eliminar esses dados pessoais que foram perdidos, que foram roubados, desses bancos de dados que estão aí na Deep Web e na Dark Web. Esse, inclusive, é um assunto muito interessante. A gente conversou esses dias, eu não vou me lembrar com quem, e a pessoa disse assim que tinha um programa que passava para essas pessoas todas as informações. Por exemplo, quem eu sou, onde eu moro, quem é o meu vizinho, quem são os meus parentes mais próximos, o que eu faço. E aí, facilitando, assim, tudo, né? Para que essa pessoa aplique o golpe e para outra pessoa cair no golpe. É aí que vocês atuam, tipo, entrando para que esses dados não sejam vazados. A gente atua ajudando o cliente a evitar que esse dado seja vazado, e a gente ajuda o cliente a fazer o take out, o take down, que a gente fala desses arquivos que estão nesses bancos de dados na Dark Web e na Deep Web. E com isso a gente traz um assunto que
a gente tem que tomar muito cuidado hoje, é questão legal, né? A gente traz a LGPD. Então, dependendo, né, do que acontecer, do tipo de incidente, da quantidade de dados vazados, da criticidade dos dados vazados, a multa é milionária para a empresa que deixa isso acontecer. Né? Então, isso é um outro apoio que a gente dá para os nossos clientes, né, no tratamento e na proteção de dados. A LGPD, ela contribuiu para o serviço de vocês de garantir essa segurança? A LGPD contribuiu muito mais para o cliente, né? Para o cliente que tem o risco de ter os seus dados vazados. Do nosso lado, as empresas de segurança, elas tiveram que investir bastante, a gente tem que se especializar, a gente tem que ter o DPO, que é a pessoa especializada, que é a pessoa responsável pelo gerenciamento de dados e pela proteção dos dados, precisou se capacitar mais nesse ponto. Então, assim, o benefício maior foi para os clientes e trouxe para a gente, trouxe mais trabalho, né? Mas um outro ponto que a Acert atua com afinco, né, com excelência, é na proteção a dados. Eu acho que outro ponto que chama bastante atenção é a questão da inteligência artificial, que facilita para o golpe e facilita para o vazamento de dados, né? Recentemente eu até fiquei sabendo que a Amazon, por exemplo, não tinha nenhuma norma em relação à IA. Os funcionários podiam usar, tirar qualquer dúvida ali na IA, e aí vazaram as informações da Amazon. Como é que isso funciona? Como é que vocês lidam com essa questão da inteligência artificial? Bom, é outra especialidade da Acert, tá? A gente tem um time, a gente tem parceiros nacionais, internacionais, que a gente desenvolve projetos em inteligência artificial. Como a gente falou no comecinho, a inteligência artificial veio para ajudar tanto a gente, as pessoas de bem, quanto os hackers, né? Então, como você falou, os ataques hoje eles estão muito mais modernos, eles usam inteligência artificial para entender como que o cliente que vai ser atacado se comporta, como aquele cliente trata seus dados, sua senha, seu e-mail, enfim. A inteligência artificial agora para o nosso lado, a gente tem um serviço novo saindo do forno agora, que é o SOC, né, o Centro de Operações de Segurança, que a IA ajuda demais a gente nesse ponto. O que o nosso SOC faz? A gente monitora o nosso cliente o tempo todo para ver se ele sofre um ataque, se acontece algum incidente. Se algum incidente é detectado, a gente tem uma ferramenta internacional também, muito moderna, que atua automaticamente para eliminar esse incidente. Então, assim, a parte boa da IA é essa. A gente usa ela para detectar no menor tempo possível um incidente e automatizar a eliminação, o tratamento daquele incidente, daquele risco, daquela ameaça, usando a IA. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que você desse uma dica tanto para quem é empresário quanto para a pessoa física em relação a essa segurança. O que a gente pode fazer para ficar seguro no meio digital? Aquelas senhas fortes, o que é considerado uma senha forte? O que eu posso fazer mesmo para ficar seguro? Vamos lá, falando da senha, você tocou num ponto legal. O que é uma senha forte? Em resumo, é uma senha que não tem padrões. A gente tem ferramentas que geram senha hoje, misturando número com letra, com caracteres especiais, sem você fazer nada, com um clique. Então, assim, a senha forte é aquela que não tem a sua data de aniversário. Mas aí como é que eu vou lembrar essa senha? Se eu não posso anotar ela? Existem outras soluções que são os cofres de senha. Você gera a senha, fica no seu navegador, por exemplo. Lá no navegador que você usa no seu computador, você instala uma aplicaçãozinha que é o cofre de senha. Você armazena lá a sua senha. Aí quando você precisar acessar o site do banco, você digita a sua senha para desbloquear o cofre de senhas e lá está a sua senha forte do banco. Entendi. Então, a melhor opção é essa. Eu vou ter que... É a primeira opção, né? A gente tem mais opções. Hoje em dia, principalmente na área de vocês, as redes sociais são praticamente tudo, né? Então, hoje você perder uma conta na sua rede social é um prejuízo sem tamanho. Outra dica importantíssima, usar o segundo fator de autenticação. Você pode usar, existem ferramentas de hardware,
existem os autenticadores do Google, e o mais simples de todos, que é um código enviado para o seu e-mail sempre quando você for logar. Ou de uma pessoa que eu consiga ter um acesso rápido caso eu precise. Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço por nos receber. E quando tiver mais novidade, fala com a gente que a gente quer vir contar essas novidades no meio da segurança digital. Claro, para nós da Cert Tecnologia é um prazer. E a gente está aqui sempre à disposição para mais dicas e para ajudar todo mundo a se proteger dos malwares. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.